Bom, continuando, como eu disse no vídeo anterior, que teria que ser dividido em duas partes, né, para não ficar longo e nem cansativo, eu queria falar agora das outras duas matérias que irão compor o conteúdo da nossa P2 a ser realizada no dia 30/4. Beleza, falamos então da interpretação de texto no vídeo anterior, falamos também sobre a questão de encontros vocálicos. Vamos falar agora aqui sobre uma das, aliás, a penúltima das matérias, que seria a questão da variante linguística. O Evanildo Bechara, um gramático, que inclusive participou do processo da reforma ortográfica, ele dizia o seguinte, que a variante linguística é você ser poliglota dentro da mesma língua. Vamos entender isso. Poliglota dentro da mesma língua. Nós aqui no Brasil falamos português. Outros países também falam, mas não é o nosso foco aqui. Então o nosso foco é que nós falamos a língua portuguesa, certo? Diferente de outros países que também falam a mesma língua, mas existem diferenças. Vamos falar da nossa. Dentro da língua portuguesa, falada no Brasil, a variante linguística consiste em quê? Consiste nas diferenças que ocorrem dentro da mesma língua, ou seja, as pessoas de determinadas localidades falam de um modo diferente. Nós falamos isso em sala de aula, vocês vão de lembrar que a variante linguística depende da formação acadêmica, até que série a pessoa estudou, da região na qual ela vive, até mesmo da condição socioeconômica. Dito isso, a linguagem oral ela não é considerada em nenhum momento errada no que diz respeito à maneira que você fala. Quando escreve, você está preso a normas, mas a oralidade pressupõe comunicação. Se você falou e a pessoa se fez entender, a linguagem cumpriu seu papel. Veja bem, nós somos mineiros. Aqui em Minas a gente fala, por exemplo, porta, amor. Não é? Dentro de Minas, que é um estado muito grande, você vai em BH e eles falam porta, amor. É uma maneira diferente de expressar as mesmas palavras. Se eu desço um pouco lá para o sul, eles pronunciam as palavras com uma certa fidelidade, inclusive no que diz respeito às vogais. Leite, leite quente. Aqui em Minas a gente fala assim, você fala leite, com i, quente, com i. Eu vou comprar, por exemplo, tomate. Eu falo tomate ou eu falo tomate? Eu chego no posto e peço para pôr 10 litros de gasolina ou gasolina. Então essa maneira de falar que diferencia uma região geográfica, uma situação de formação acadêmica ou maior ou menor entre as pessoas, uma condição socioeconômica que também as diferenciam, é o que faz a variação linguística. Isso não constitui um erro no que diz respeito à comunicação. Muito pelo contrário. Quando Bechara disse que é ser poliglota dentro da mesma língua, ele está enaltecendo que a variação linguística é essencial para a nossa cultura. No sul, tchê, na Bahia, oxe, aqui em Minas, uai, nós temos algumas maneiras diferentes de comunicar dentro da própria língua. Variação linguística é, portanto, tão somente isso. Eu acredito que não há maiores mistérios em torno dessa matéria, certo? E até vou pontuar minhas questões sobre esse assunto na nossa P2, levando em consideração esse aspecto mais geral, certo? Então, a variação linguística é, antes de tudo, uma ramificação por dialetos, por assim dizer, que torna a nossa língua mais culta. Mostra, inclusive, a personalidade, a escolaridade e a região de onde a pessoa vem. Porque se eu for em São Paulo, as pessoas sabem de cara que eu sou mineiro pelo Rio. Eu falo, concordam? Beleza, vamos para a próxima. Essa sim é uma matéria muito complicada e acreditem, eu não vou despender tempo com algumas coisas que eu não julgo necessárias, porque essa matéria irão acompanhá-los por toda a sua vida acadêmica. Então eu vou me ater aqui ao que é interessante para as questões do 6º ano. Nós vamos resolver agora, né, durante esse ano letivo. Tipos de sujeito. Sujeito é aquela pessoa que sofre ou pratica uma ação verbal dentro de uma oração. Toda vez que eu perguntar para o verbo quem praticou ou sofreu a ação, ele vai me apontar o sujeito. Se eu falar assim,
a árvore foi derrubada. Não foi ela quem praticou, concorda? Só que se eu perguntar assim, quem foi derrubada? A árvore. Me mostrou o sujeito. Dito isso, nós temos então 5 tipos de sujeito. O simples, que possui apenas um núcleo. O composto, que possui 2 núcleos ou mais. O oculto, no qual o sujeito eu posso identificá-lo, mas ele não está presente na oração, está escondidinho lá no verbo. E o inexistente, que eu não consigo atribuir aquela ação a ninguém. Perfeito? Nesse aspecto, o indeterminado é um pouco mais amplo, mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque as questões em torno desse tipo de sujeito eu vou só me ater ao que eu vou explicar agora, porque isso é assunto para próximas aulas e esse tipo de sujeito demanda um pouco mais de tempo. Veja só, se eu disser assim, o coronavírus tem sido um problema para a sociedade. Aí eu pergunto, quem tem sido um problema para a sociedade? O coronavírus. Você vai me falar que o sujeito é formado por mais de uma palavra. É verdade, mas tem apenas um núcleo. Qual que é a palavra mais significativa aí? Coronavírus. As outras podem ser inclusive excluídas. Coronavírus tem sido um problema para a sociedade, concorda? O resto está junto com o sujeito, é outra matéria isso também, mas não é núcleo. Então nós temos aqui um sujeito simples, já que ele tem apenas um único núcleo. Se eu disser assim, Maria Rita e Wendel foram bem na prova. Aí eu pergunto para o verbo for, que é o verbo ir. Quem foram bem na prova? Maria Rita e o Wendel. Eu tenho quantos núcleos agora? 2. 2 ou mais, o sujeito passou a levar o nome do quê? De composto. Perfeito? Composto porque existe uma composição na estrutura que leva esse sujeito a ser formado por mais de um núcleo, por mais de 2 núcleos, perdão. Aí temos o sujeito oculto. O sujeito oculto, ele existe lá. Eu consigo reconhecê-lo. Ele está escondidinho. Daí o nome oculto, igual amigo secreto de fim de ano. Está oculto. Se eu falasse assim, estudei para a prova. Quem estudei? Nessa conjugação verbal do verbo estudar, estudei, cabe apenas uma pessoa. A primeira do singular, que seria eu. Ele está oculto. Ele não apareceu na oração, mas eu consigo identificar quem praticou essa ação. Se eu falar estudamos para a prova, quem estudamos? Eu estudamos? Não, nós. Ele está escondidinho no verbo, ou seja, eu consigo identificar quem praticou a ação. Perfeito? O indeterminado normalmente está em terceira pessoa. Falaram de você. Quem falaram? Eles, elas, todos, muitos, poucos, alguns? Eu não consigo saber quem foi. Alguém praticou. Não é um sujeito que não existe ou que está oculto. Eu apenas não consigo atribuir essa ação a ninguém. Perfeito? Dito isso, nós temos por fim o último sujeito, que é o inexistente. Aí não tem sujeito que praticou a ação. Normalmente ligado a verbos que denotam fenômenos naturais. Choveu muito essa noite. Ventou a madrugada toda. Quem ventou? Quem choveu? Ninguém praticou essa ação. Logo, ela não tem sujeito. Perfeito? Então esses são 5 tipos de sujeito que vai aparecer nas nossas questões de prova. Estou à disposição, caso vocês não tenham entendido, caso não tenha sido claro o suficiente. E, mais uma vez, desejo a todos aí um bom estudo, perfeito? Não estamos de férias, né? Nós estamos de quarentena e não podemos perder de foco o objetivo, tanto dos alunos quanto dos professores do colégio, que é primar pela educação, que é o nosso compromisso. Aproveito aqui a oportunidade desse vídeo para mais uma vez reforçar de que a situação, apesar de não ser agradável, ela vai passar. Em breve estaremos juntos e desejo a todos vocês um bom fim de semana, bons estudos, que Deus abençoe todos vocês e a família de vocês. Um forte abraço e saudades do professor.